noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Ao Senhor Toda a Glória. No devocional dessa noite, vamos falar sobre o conhecido Salmo 23, qual eu passo a ler com vocês agora, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Querido, esse salmo, assim como o nosso devocional passado, ele tem muito a ver com o tempo em que estamos vivendo. Pois nesse tempo em que sentimos muita insegurança, muito medo e alguns até desespero por tudo que estamos passando, por todas as dificuldades, confinamento e tudo que envolve essa situação, o Senhor nos dá essa promessa de que Ele é o nosso pastor. Querido, verso 1, o pastor, ele representa a figura daquele que cuida das suas ovelhas. Nessa época em que foi escrito esse salmo, a figura do pastor era muito presente, era muito comum nas comunidades haver um pastor de ovelhas. Então, o pastor ele dava às ovelhas tudo o que era necessário, o cuidado, a alimentação, o abrigo. Então, tudo isso Deus nos dá por nos amar, por ser o nosso pastor e por sermos ovelhas do seu pastoreio. As ovelhas, elas confiam no seu pastor. Elas são fiéis a ele e ele é fiel a elas. É um sentimento recíproco de confiança. Então, querido, nesse tempo, nós precisamos confiar única e exclusivamente no Senhor. Nós não podemos confiar em remédios, não podemos colocar a nossa confiança total nisso, não podemos confiar totalmente nos médicos, mas principalmente na figura do Senhor Jesus. No verso 2 ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando nós estamos viajando é muito comum a gente ver nas estradas por aí um pasto verdejante, às vezes com muitas ovelhas. E a imagem que nos traz é uma imagem de paz, de tranquilidade, de mansidão. As ovelhas estão ali porque elas sabem que o seu pastor está perto, que elas sabem para onde correr. Elas sabem que o abrigo está perto, elas sabem que tem o alimento, elas se sentem cuidadas, principalmente quando estão juntas e quando estão juntas do seu pastor. Então, essa figura que o rei Davi, que foi quem escreveu esse salmo, usa, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, ele nos traz essa mansidão, essa paz e essa tranquilidade quando colocamos a nossa confiança nele como nosso pastor. Esses são os sentimentos que o Senhor nos dá quando nós nos acolhemos nos seus braços, como ovelhas que somos e como pastor que Ele é. No verso 3, ele diz assim: refrigera-me a alma. Querido, o refrigério é um sentimento que nos dá tranquilidade na alma, que nos dá paz, que nos dá, seja para tomarmos alguma decisão importante nas nossas vidas, seja para acalmar o nosso coração em meio à tempestade, e nós estamos vivendo uma tempestade, e muitos não têm olhado para o Senhor, não têm buscado no Senhor essa paz e essa tranquilidade que só Ele pode nos dar. Então, que nós entendamos que esse refrigério, ele nos dá, além de tudo, a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Pai. Então, esse refrigério é esse sentimento de paz, de tranquilidade e de mansidão. E, por fim, ele fala assim: guia-me pelas veredas da justiça. O que são veredas da justiça? Veredas da justiça é uma conduta reta diante da orientação de Deus. Aquele que põe a sua confiança total em Deus. E quando eu digo total, é em todas as áreas da nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, dos nossos relacionamentos de amizade. Queridos, nós temos que colocar a nossa confiança total em Deus e não em pessoas, mas que as pessoas podem nos decepcionar, como muitas vezes acontece, mas Deus não. Deus jamais nos decepciona, Deus jamais nos abandona. Então,
Aquele que põe a sua confiança total em Deus não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, mas corre unicamente, diretamente para os braços do Pai, pois é isso que Ele quer. O que o Senhor está te falando nessa noite, querido, é descanse nos meus braços e deixa que eu acalmo a tempestade. Então, nessa noite, se apegue nesse salmo, coloque como ovelha a sua confiança total no Senhor e você vai ver que Ele vai acalmar a tempestade na sua vida e na sua alma. Que Deus os abençoe. Galera, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por ele, não esqueça de deixar seu like, curta, comente e compartilhe com todos os seus contatos. E ao Senhor toda a glória.